Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Suzano. A gente vai utilizar aqui como base comparativo o ano de 2020, o quarto trimestre ainda não foi apurado, mas a gente tirou uma média projetada aí do quarto trimestre, tirando base os 3 primeiros trimestres, para fazer uma projeção de como vai ser, entre aspas, o quarto trimestre de 2020 para a gente ter uma análise mais completa. Nós vamos utilizar como base histórica o ano de 2011 a 2020. Bom, pessoal, aqui tem as minhas redes sociais. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Aqui está meu Instagram, aqui está meu Facebook, que são as minhas redes sociais. Quem puder estar acompanhando aí já ajuda demais para a continuidade do projeto. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a análise do ativo, começando pelo ativo realizável. O ativo realizável é o total do ativo menos o ativo imobilizado e o ativo intangível, que o ativo imobilizado e o intangível ele tem como finalidade a geração de riqueza e não tem finalidade comercial, ou seja, ser transformado em dinheiro. Então a gente só vai utilizar o ativo que tem como base, como finalidade comercial, ou seja, ser transformado em dinheiro. Bom, pessoal, a gente consegue analisar aqui que de 2011 a 2017 era bem estável, ou seja, pouca variação. A partir de 2018 começou um crescimento forte, deu uma queda em 2019, mas 2020 aqui vem numa crescente bem exponencial. Isso é muito bom. Bom, começando aqui pelo falar um pouquinho do caixas equivalentes, aqui é o que a empresa tem de dinheiro lá no caixinha e os seus investimentos de liquidez imediata. A gente consegue analisar também que está num crescimento muito bom. A partir de 2018, esse crescimento do caixa começou um crescimento mais forte ainda em relação ao crescimento dos anos anteriores. Isso é excelente. Esse crescimento deu uma freada aqui de 2019 para 2020, mas 2020 está apresentando números um pouquinho maiores do que 2019, mas está em crescimento de alta e isso é muito bom. Bom, aqui é a carteira de clientes da empresa, vem crescendo período após período, ou seja, sua participação de mercado vem aumentando ano após ano, isso é muito bom. Também em relação à questão do ativo da empresa, os números estão excelentes. Bom, vou falar um pouquinho da análise do passivo. A análise do passivo, na verdade, nós fazemos o comparativo do ativo, ou seja, de toda a separação do balanço patrimonial da empresa, ou seja, o ativo, passivo e patrimônio líquido. A gente consegue analisar aqui que a linha azul é o ativo total da empresa, são os seus bens e direitos, passivo total são as suas obrigações e o patrimônio líquido é o capital próprio da empresa, ou seja, o capital que é investido pelos sócios e acionistas. Bom, aqui, olhando pelo lado positivo, o ativo sempre foi superior ao passivo, ou seja, seus direitos, ou seus bens e direitos superaram as suas obrigações a pagar, ou seja, ela tem mais a receber do que a pagar. E o patrimônio, a única coisa que é preocupante é o patrimônio líquido, que está bem inferior, principalmente de 2018 a 2020, está uma distância muito grande. Ou seja, as obrigações a pagar da empresa é bem superior em relação ao que foi investido pelo sócio acionista, ou seja, a partir de 2018 a 2020 a empresa está bem alavancada, ou seja, ela está sendo mais operada com capital de terceiros do que com capital próprio. Então isso aqui já bate uma preocupação em relação às operações da empresa, ela está bem mais alavancada com capital de terceiros do que com alavancagem de capital próprio. E outra a diferença também que me preocupa, que a diferença entre o ativo e o passivo da empresa diminuiu bastante em relação ao ativo da empresa, que essa diferença aqui cada vez está reduzindo. Eles vinham mantendo uma média legal aqui de 2011 e 2017, mas ainda bem, como que a gente pode dizer, ainda bem estreita, né, em relação à diferença. O ideal é que a diferença entre o ativo e o passivo sejam maiores. A diferença aqui sempre veio mantendo uma média. 2011 é que os dois começaram a crescer juntos. Aqui essa diferença em 2019 começou a aumentar um pouquinho em relação à diferença entre o ativo e o passivo, mas em 2019 mas em 2020 essa diferença aí se estreitou mais, e isso não é muito bom. O ideal é que a diferença assim seja sempre maior.
Bom, vamos falar de um assunto que é importantíssimo, que é o endividamento da empresa, que é a alavancagem de capital de terceiros, ou seja, o nível de capital de terceiros que é aplicado na empresa, ou seja, um capital que tem custo que a empresa paga juros para poder financiar suas operações. Bom, a gente tem a dívida bruta da empresa de 2011 a 2017, vinha mantendo uma certa constância, pouca variação, mas a partir de 2018 o seu endividamento aumentou muito e período pós-período, 2019 e 2020, vem acompanhando esse crescimento que começou a partir de 2018. Isso é preocupante. Isso explica também o que aconteceu aqui no balanço patrimonial. Ó, a partir de 2018 aqui, a questão do passivo da empresa, esse endividamento alavancou muito a questão do aumento constante aí do passivo total da empresa, que são suas obrigações que ela tem pagado a terceiros. Então a empresa acabou, também claro, se explica pela diminuição da taxa de juros, da taxa Selic, que a oferta de empréstimos aumenta, então a empresa acabou captando mais empréstimos. Só que ela pegou muito empréstimos em relação ao período, principalmente do período de 2011 a 2017. Bom, a gente tem a dívida líquida, que é a diferença entre a dívida bruta da empresa e o caixa da empresa. Se está no patamar negativo, quer dizer que o caixa da empresa é superior à dívida bruta da empresa, que é excelente, quer dizer que a empresa tem mais capital disponível do que dívida bruta. Mas aqui do período estudado sempre foi positivo, ou seja, a dívida bruta sempre superou o caixa da empresa. Em 2011 a 2017 estava no período aceitável, mas a partir de 2018 a dívida da empresa começou a crescer muito e o caixa da empresa não acompanhou esse crescimento da dívida bruta. Bom, aqui tem um perfil da dívida, que como que é separado a dívida da empresa. A dívida bruta da empresa, como que é alocada por período, ou seja, qual é o volume que tá alocado a curto prazo, pagamento a curto prazo, e qual é o volume que está apurado para ser pago no período de longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. O ideal é sempre que a menor parte do volume esteja alocado a curto prazo e a maior parte a longo prazo, porque a empresa tem tempo de fazer seu estoque gerar, criar caixa para poder pagar essa dívida a curto prazo com tranquilidade, para não ter atraso, ou se a empresa não ter recursos para pagar essa dívida a curto prazo, e se ela quiser pagar em dia, ela vai ter que pegar mais capital de giro, ou seja, mais empréstimos e financiamentos para poder pagar essa dívida em dia. Bom, mas aqui o ponto positivo aqui é que a menor parte da dívida da empresa está a curto prazo, com pouca variação, ou seja, a empresa pegou mais recursos, mais empréstimos e financiamentos, mas jogou essa dívida para a longo prazo. Teve pouca variação, então essa dívida bruta que a empresa pegou, que aumentou tanto aqui a partir de 2018 a 2020, ela pegou esse empréstimo e financiamentos, mas ela fez uma estratégia legal aqui. Ela pegou esse empréstimo e financiamentos para poder investir nas suas operações, mas ela jogou essa dívida para longo prazo. Isso é ideal, isso é legal. Gostei dessa estratégia da empresa. Ela pegou bastante empréstimos e financiamentos, mas ela soube dividir bem esses empréstimos e financiamentos. Ela pegou toda essa dívida, jogou para longo prazo e jogou e praticamente não jogou nada para curto prazo, ou seja, ela vai, pelo menos um período de curto prazo, ela vai conseguir pagar essa dívida com tranquilidade. Ela vai trabalhar com esse dinheiro, esse empréstimo que ela pegou no período de a longo prazo. Ela vai trabalhar nesse período de curto prazo, essa dívida que ela pegou para ser pago a longo prazo. Teve pouca variação da dívida a curto prazo, então ela vai pagando, ela vai trabalhando bem. Esperamos que ela consiga trabalhar realmente bem essa dívida bruta aí de longo prazo da empresa, para que ela possa comprar, para que ela possa pagar com tranquilidade, que as suas operações aí venham em crescimento. Então aqui gostei pelo menos da questão de como está dividido, como está gerida essa dívida total da empresa. O volume bem maior está a longo prazo e a menor parte aí está a curto prazo, e praticamente teve pouca variação de 2011 a 2020. Aqui
a gente faz um comparativo dos empréstimos a curto prazo da empresa em relação ao caixa. Qual é a capacidade que a empresa tem hoje de pagamento com a dívida que ela tem que pagar no período de 12 meses. A linha cinza é o caixa e a linha laranja é a dívida da empresa. O ideal é sempre que o caixa seja superior da dívida, ou seja, se o caixa for superior, então a empresa tem dinheiro em caixa o suficiente para poder pagar a sua dívida em dia. O único período que a dívida a curto prazo da empresa foi superior do caixa foi em 2011, mas a partir de 2012 o crescimento do caixa vem aumentando, a dívida vem acompanhando esse crescimento, mas a partir de 2012 a dívida a curto prazo da empresa não superou o caixa, ou seja, a empresa sempre teve dinheiro em caixa disponível para poder pagar a sua dívida em dia. Em 2012 o caixa da empresa aumentou e a dívida diminuiu, a diferença vem aumentando. O ideal, quanto maior a diferença do caixa acima e a dívida abaixo, melhor ainda. Bom, aqui a gente tem um capital investido. Aqui já me liga um sinal vermelho. Por quê? A linha laranja é o capital, é o PL, que é o patrimônio líquido da empresa, que é o dinheiro investido pelos sócios acionistas. E a linha cinza é a dívida bruta total da empresa, ou seja, tanto a dívida a curto prazo mais a dívida a longo prazo. Aqui a gente consegue analisar da onde está vindo os recursos que estão sendo aplicados para a operação da empresa. De 2011 a 2017, por sua maior parte, a empresa veio sendo operada por capital de terceiros, mas com pouca diferença aqui. Praticamente 50% estava sendo investido com patrimônio líquido e 50% com dívida total, com empréstimos e financiamentos. Mas a partir de 2018 aqui, é a empresa que resolveu arriscar, captando muito empréstimos e financiamentos. A estratégia legal da empresa é que ela jogou a maior parte desse volume de empréstimos e financiamentos, ela jogou para longo prazo, ou seja, ela colocou para ser pagamento a perder de vista. Mas vamos esperar nos próximos períodos se essa estratégia vai dar certo. De um maior investimento da empresa nas suas operações com capital de terceiros, ela pegou muito volume, muito empréstimos e financiamentos mesmo, mas ela colocou para ser pago a perder de vista. Vamos esperar como que vai ser a capacidade de pagamento da empresa nos próximos anos. É uma aposta realmente da empresa, é uma aposta até que ousada. A gente vai verificar aí como que vai ser como que a empresa vai se comportar aí nas suas operações com essa dívida grande aí para ser paga a perder de vista. Mas voltando para a análise aqui do capital investido, a partir de 2018 a diferença do patrimônio líquido e da dívida bruta da empresa aumentou muito. E em 2020 aqui o patrimônio líquido da empresa, que vinha até apresentando crescimento, mas em 2020 acabou diminuindo muito. A diminuição desse patrimônio líquido foi por causa de prejuízos acumulados, ou seja, a empresa teve prejuízos, então acabou impactando no patrimônio líquido da empresa. Isso que é preocupante, diminuiu o patrimônio líquido e aumentou a dívida da empresa. A gente vai verificar se essa aposta ousada da empresa de pegar mais empréstimos e financiamentos num volume tão grande, se vai dar certo. A questão se a empresa vai dar retornos futuros aí de lucro. Vamos verificar aí. É uma aposta realmente bem ousada. Quem está com ela investida aí tem que ter muito sangue frio aí. Quem tem ela em carteira tem que ter sangue frio, porque a empresa realmente foi muito ousada, diminuiu o seu patrimônio líquido por questão de prejuízo acumulado, e ela pegou um volume de empréstimo enorme. E vamos verificar, tem que esperar aí os próximos períodos, verificar como que a empresa vai se comportar. Bom, a gente tem análise de retorno da dívida bruta. A gente vai fazer uma análise dos juros dos empréstimos que a empresa pagou em relação à participação do volume que foi investido na empresa com capital de terceiros em relação à sua participação no lucro líquido, ou seja, o volume que foi investido de empréstimos e financiamentos, qual foi o retorno à sua participação no lucro líquido. O ideal é que a participação no lucro líquido seja superior aos juros dos empréstimos pagos. Se for superior, ou a participação no lucro líquido for superior aos juros dos empréstimos, quer dizer que a estratégia do empréstimo está
tá sendo ideal, ou seja, o que a empresa tá tendo de recuperação de lucro líquido tá pagando o que ela tá pagando de juros de empréstimo, que é o preço que a empresa paga pelo capital que ela, o preço do capital que ela pega com terceiros. A linha laranja é o preço que a empresa paga, que é os juros, né, que ela tem que pagar aos bancos. E a linha cinza é a representatividade sobre o lucro líquido, a representatividade da dívida bruta em relação ao lucro líquido. Em 2020 a empresa teve um prejuízo muito grande. A gente já vai falar um pouquinho sobre o porquê dessa dívida tão grande aqui, porque a empresa teve tanto prejuízo aqui em 2020. Mas assim, de 2011 a 2020, a representatividade, o retorno do que foi investido de dívida em relação ao lucro líquido sempre foi inferior aos juros em empréstimos e financiamentos, ou seja, a estratégia de captação de empréstimo, de alavancagem da empresa não está dando certo, não está trazendo o retorno de lucro líquido da empresa, então a empresa está de todos os períodos de 2011 a 2020 a empresa pagou mais juros do que teve retorno sobre o lucro. Então a estratégia de alavancagem da empresa não está dando certo. De 2011 a 2017 ficaram praticamente no mesmo patamar. Mas a partir de 2018 a diferença vem aumentando o valor que ela está pagando de juros e está diminuindo o retorno sobre o lucro líquido do que foi investido, da sua participação, a participação da dívida bruta em relação ao lucro líquido da empresa. Não está dando certo, pelo menos assim, olhando pela base de gestão aqui da dívida da empresa. O que a empresa está tendo de lucro não está pagando, não está conseguindo nem pagar, nem superando o que ela paga de juros, o custo que ela tem para captar esses empréstimos e financiamentos. Então está numa situação preocupante. Bom, vamos falar um pouquinho da demonstrativa do resultado do exercício, ou seja, aqui a gente vai falar do avaliação operacional do exercício da empresa, começando aqui pela receita líquida, que é o total de vendas da empresa, vem no crescimento exponencial, ou seja, período pós período, o crescimento de vendas da empresa vem aumentando, principalmente aqui de 2018 a 2020. Bom, a gente tem um custo dos bens vendidos. O custo dos bens vendidos é o custo que é empregado para que a empresa exerça seu principal ramo de atividade. Quando a empresa vende mais, aumenta o custo dos bens vendidos. Quando a empresa vende menos, o custo dos bens vendidos diminui também. Então, eu falei certo? Quando a empresa vende mais, ela gasta mais. Quando a empresa vende menos, ela gasta menos. E foi o que aconteceu. Quando a empresa vem vendendo menos, o custo dos bens vendidos da empresa vem diminuindo. Quando a empresa vende mais, conforme ela foi crescendo, os custos dos bens vendidos vem aumentando, vem acompanhando esse crescimento. Quando a empresa vende mais e o custo dela diminui, quer dizer que ela conseguiu negociar com alguns fornecedores aí, conseguiu reduzir um pouquinho dos seus custos, e isso é muito bom. Quando a empresa consegue reduzir seus custos e continua aumentando as suas vendas, isso é excelente. Isso que aconteceu em 2020. Caiu um pouquinho o custo dos bens vendidos na empresa e as suas vendas continuou em crescimento. Bom, a gente tem um resultado bruto, que é um resultado muito importante para avaliar como que está o retorno. Se a empresa só com as suas operações, com as suas atividades, com seu principal, só com as suas atividades que representam o seu ramo de atividade, se está tendo lucro ou prejuízo, a gente consegue avaliar que sempre teve lucro, ou seja, as operações da empresa estão lucrativas com seu principal ramo de atividade. Bom, a gente tem despesas gerais e administrativas, aqui que a empresa gasta. São gastos que a empresa tem, mas que não envolve seu principal ramo de atividade, que envolve pessoal do administrativo, manutenção predial, produtos de limpeza, gastos com honorários com contador, a empresa gasta lá com consultores, licenças de programas de computadores para o pessoal do administrativo, computadores, enfim, ou seja, são gastos que envolvem a empresa, mas que não está ligado com o seu principal ramo de atividade, ou seja, seu ramo produtivo está mais envolvido para a questão organizacional. A gente consegue analisar aqui que os gastos vêm aumentando, mas as vendas da empresa vêm aumentando, então logicamente também a questão organizacional da empresa também acaba
a empresa acaba investindo mais na questão organizacional da empresa, porque a empresa precisa crescer, mas precisa crescer de uma forma organizada e ordenada. Então, a empresa acaba investindo, contratando mais pessoal do administrativo, gastando mais com consultores, comprando mais computadores, acaba investindo mais em material de escritório, enfim. Então a empresa vai crescendo, a questão organizacional vai crescendo junto também, então as despesas gerais e administrativas vêm aumentando também. Bom, a gente tem o EBITDA para a questão de avaliação da operacional da empresa. É o melhor lucro, a melhor conta do DRE, do demonstrativo do resultado do exercício. Isso aqui a gente consegue avaliar a empresa só com as suas operações, tanto operacional quanto organizacional. Se é uma empresa que está tendo bom retorno, está sendo uma empresa lucrativa, só com a sua questão operacional, ainda não está envolvido as despesas e receitas financeiras dos impostos, que é o imposto de renda e contribuição social. A gente consegue analisar aqui de 2011 a 2020, se a gente traçar a linha imaginária que está no crescimento, ou seja, a questão operacional da empresa está sendo bem lucrativa e bem rentável. Então a empresa, questão operacional, só com as suas operações, ela está trazendo bons lucros para a empresa. Bom, a gente tem o resultado financeiro da empresa de 2011 a 2019, estava tendo pouco variação. Isso aqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Em 2020 aqui teve uma queda muito forte, se explica pela variação cambial. A empresa perdeu, foi bastante impactado pelo aumento do dólar, e aqui teve a questão do dólar, que é a variação cambial. E aqui a empresa perdeu também com investimentos em ações de outras empresas. 2020 aí teve a questão da pandemia, que a bolsa de valores caiu. Muita empresa tinha ações de outras empresas investidas, e então ela foi impactada diretamente pela variação cambial, pelo aumento do dólar que a gente teve no ano de 2020, e o que a empresa perdeu desvalorização de ações que ela comprou de outras empresas. Aqui é uma queda de lucro da empresa, que é uma questão não recorrente. A empresa perdeu muito dinheiro, vai impactar muito na questão do lucro líquido da empresa, na apuração do lucro. Mas aqui é uma situação que a gente tem que sempre avaliar, uma situação que não foi recorrente, que a empresa não perdia tanto assim no mercado financeiro. 2016 teve até lucro, ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro, mas tinha pouca variação. 2020 teve essa queda tão forte, mas são por situações não recorrentes que a gente tem que levar em consideração. Bom, a gente tem o lucro líquido, que é o lucro e prejuízos do período. De 2011 a 2015, a empresa sempre vinha tendo o prejuízo, e até não teve nem prejuízo. Praticamente em 2011 e 2014 a empresa nem teve nem lucro e nem prejuízo. 2016 a 2017, 2018 ela teve até um lucro aqui, mas um lucro mínimo. Em 2019 teve prejuízo, 2020 teve esse prejuízo enorme aqui. Lembrando, por questão da variação cambial e da desvalorização das ações que ela comprou de outras empresas aqui em 2020. É um prejuízo não recorrente, que se a gente verificar uma análise histórica que de 2011 a 2020 nunca chegou nesse patamar tão grande. Aqui foi uma questão não recorrente por questão da pandemia, da variação cambial, por questão do aumento do dólar e da diminuição, da desvalorização das ações da empresa. Mas assim, é uma empresa assim, que questão de lucro, historicamente, que também nunca foi muito bonito. Praticamente a empresa de 2011 a 2020 ela só teve lucro praticamente em 3 anos, que foi 2016, 2017 e 2018 quase teve prejuízo, 2019 teve prejuízo, e 2020 aquela despencou. Mas se a gente for tirar aqui a questão da desvalorização, da variação cambial e das ações também, possivelmente a empresa também continuaria no prejuízo. Bom, pessoal, termina a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quem puder estar se inscrevendo no canal já ajuda demais para a continuidade do projeto. Também quiser seguir a gente lá no Instagram e seguir lá a nossa página e curtir nossa página lá no Facebook, já ajuda demais para a continuidade do projeto.
Bom, pessoal, um grande abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.